e poder a gente conversar um pouco sobre esses temas que eu trabalho há tantos anos, né? Que é tão precioso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Elsa, a Universidade do Ser, toda essa parceria, essa nossa, né, jornada aí junto de autoconhecimento, de cursos, dimensões conflitivas, relacionais, terapêuticas, né? E que a gente tem trabalhado, né? Eu, então, sou atualmente professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Atuando na área de direitos humanos, justiça restaurativa. Atuei muitos anos com as PICs, nas práticas integrativas, dando aula em mestrado de saúde coletiva, também na área ambiental um tempo, né? E a gente tem trabalhado mais, criou um espaço há alguns anos, que é um espaço inédito nas universidades, que é de espaço restaurativo, usa CNV e dimensões sistêmicas também para trabalhar relacionamentos, conflitos e pertencimento das pessoas, né? O meu caso, eu conheci a CNV lá pelo início dos anos 2000 e fiz o curso em 2005 com o próprio Marshall Rosenberg, que foi muito marcante para mim ver aquela força, aquela energia, aquele jeito assim muito firme, né? Corajoso, intenso, parece até às vezes um pouco duro e ao mesmo tempo com uma dimensão de coração, de ternura. E de lá para cá a gente vai agregando outras metodologias, porque os métodos e as filosofias próprias, elas às vezes não dão conta de tantas nuances dos problemas e questões que as pessoas enfrentam. O mundo hoje é muito complexo, muitos desafios, e às vezes as pessoas querem um remédio fácil para algo, uma teoria, um método, uma técnica, e aí, na verdade, eu fui aprendendo que se precisa ter uma visão ampliada de metodologias, né? Uma visão sistêmica integrada ao mesmo tempo para poder ser mais profundo naquilo que no fundo é a dimensão do sofrimento humano, que vai estar na base dos conflitos, está na base da violência, que está na base das grandes questões dos relacionamentos, né? Então, e esse título, né, Elza, Como Ouvir e Falar a Partir do Coração, ele é praticamente uma essência da CNV, né? Tem um monte de coisa aí dentro, né? Por exemplo, uma questão fundamental, né? Não sei até onde as pessoas aqui têm a ideia de quanto é fundamental para a vida delas, não para moral, para ser bom, para o relacionamento, mas para como é um sintoma positivo ou negativo, a escuta ou os bloqueios da escuta. É um sinônimo de crescimento, um crescimento de maturidade, de compreensão da vida, a questão da escuta. Então, como ouvir, né? E vem antes do falar, né? E como falar, né? E aí a questão é o que falar, porque essa é a dimensão chave aí da CNV também. Porque nos conflitos a gente quer falar, quer ter razões, quer apresentar, né? E onde é que está o silêncio? Onde que está a escuta real? E o que de fato é uma fala, que modelo de fala ela é de fato eficiente e que não incorre nesses riscos apenas do embate um contra o outro, de explicar quem tem razão, eu tenho razão, e começa aquele jogo, né, que a gente usa os bonecos de lobo para cá e lobo para lá para explicar para as pessoas, estão aqui os bonecos, eu uso muito também. Então, é uma essência, né? Ouvir e falar a partir do coração é algo muito difícil, né, nos tempos de hoje. Assim, parece simples, eu saber que eu tenho que ouvir, mas o que é ouvir? Então, a gente tem que conversar um pouco sobre isso. O que é ouvir? O que é essa presença? O que é falar? Que tipo de fala? Não é falar apenas. E aí a pessoa também se engana a partir do coração, porque esse é o processo, aí é que o bicho pega, né? Que os bichos pegam, porque a partir do coração, a pessoa entende o coração, em geral, a nossa tradição, como ela tem muito grau de violência, de dominação, de luta de poder, né? Então a gente acha que está sempre nesse jogo, nos relacionamentos, no trabalho, nas instituições, acha que tem que jogar esse jogo, e só tem uma certa modelo de jogo, que é uma certa imposição, empoderamento, né? Se colocar, não pisar em cima de você, e alguém fala de coração, é como se puxasse um pouco o tapete, é meio romântico, meio sentimental. Aí, péssima situação, porque já não entendeu o que é a tradição do coração e por que Marshall Rosenberg recupera essa tradição e usa essa palavra assim com muita coragem, né? Coração para ele tem a ver com coragem, né? Mas a gente pode falar um pouco mais, que isso é muito importante, né? Porque é o centramento do sujeito na vida, a partir desse lugar central, que é o coração, o core é um centro, a partir de como retornar nos momentos, principalmente de conflito negativo, doloroso,
ou de depressivos, ou qualquer situação conflitiva interna ou externa, como é que eu vou retornar a uma confiança fundamental que produziu a minha vida, a minha família, meus ancestrais? Como é que eu vou retornar isso? Então, essa palavra, ela é fundamental. E ela é muito sinônimo de essa ideia de ouvir e falar a partir do coração, é uma presença que você se coloca e que tem muito a ver com a girafa, né? Então, não é só um bonequinho pedagógico que o Rosenberg utilizava, a gente usa, mas é essa ideia de que há uma possibilidade de uma persona, né? Um animal como um animal de poder, uma persona, um símbolo, que eu posso chegar nesse lugar mesmo estando em vários lugares na minha vida, né? Que são disparados a minha parte loba, a minha parte criança chorona, né, ferida, a minha parte congelada, a minha parte assim por diante, mas essa confiança, esse título já tem no fundo essa confiança, a confiança de que se pode acessar esse lugar em praticamente todas as circunstâncias, né? Tem algumas mais complexas que às vezes tem que sair da situação, etc., mas aí tudo bem. Então, e a ideia do subtítulo que foi colocado, a provocação. É legal essa palavra, não é provocar só a pessoa assim, também é acordar, acorde, fulano. Acorde porque a vida não é um sonho, né? Não é para dormir. E o torpor, a traumatização, o mundo desse poder de violência, ele é um sono profundo para a vida, porque ele está sempre gastando energia, sempre a sociedade do cansaço. Quanto vocês já ouviram falar, tem livros sobre isso. Então, essa provocação é para acordar desse sonho, dessa confiança na negatividade, que a gente não tem essa qualidade do self, né, do eu profundo do coração, que tem a ver com esse despertar de um animal mais centrado, né, mais que pode escutar e tem um peito corajoso, aberto, e quer, né, se impõe, né? Então, essa provocação, a palavra latina tem um chamado, vocare, né? Vocação, um chamado para algo de potencial. Potencial tem a ver com um poder, potência tem a ver com capacidade de fazer algo. E aí é muito massa essa palavra, por quê? Porque CNV não funciona só com teoria. A teoria é uma luz, uma iluminação, um caminho, um método, apontar algo, mas é essencialmente algo que convida a uma experiência. E a experiência é legal também porque é fora, né? É fora do limite do adormecido. Peiras perímetro, limite. Então, a CNV não é uma coisa para bonzinho, não é uma coisa de ser bonzinho, não é uma questão moral em primeiro lugar. Isso é muito importante, porque pode ser mais um engano, né? Que é um dos temas até que está constando aí na nossa ementa que vocês viram, né? Divulgado, né? As armadilhas de um método para conflito, as armadilhas de uma terapia também. Então, potencial, primeiro tem que ter a confiança que esse potencial está ali. Potencial tem a ver para os antigos com sementes, que vão desabrochar. Agora, se eu não rego essas sementes, se eu não, primeiro eu não confio nessas sementes, então cadê as sementes, né? Como é que vai desabrochar algo que não confia? Fica mais difícil para a nossa sabedoria interna atuar se eu, como sujeito, meu ego, né, essa persona mais racionalista, controladora, que joga o jogo da neurose da dominação, toma conta da minha vida, não tem mais girafa, isso é o lobo, né? Tomou conta e não está errado, eu tenho o lobo, você tem, todos temos, e aí a gente acaba achando que a sociedade é o homem, é o lobo do homem. E isso Rosenberg se bate de frente, porque ele diz isso foi construído. Isso não é a natureza humana fundamental. Isso é um fechamento, que hoje a gente trabalha a partir das teorias de trauma. Isso tem a ver com um modo de se organizar para bloquear o sofrimento, porque compaixão, coração, ouvir, se entregar uma presença intensa na vida e nos relacionamentos, vai mexer com tudo isso que tem ali estagnado, todos esses medos. Então, o potencial está lá atrás disso tudo. A questão, saber isso é interessante, mas é muito importante, mas como eu vou acessar esse potencial, essa provocação do potencial interpessoal a partir da CNV. Então, é um dos métodos que eu trabalho, fundamental, que tem essa qualidade de chamar, provocar, para as potências internas, né, desse falar a partir da coragem, não entender coração como
como algo romântico, mas como core de coragem, mesmo que tenha conexão com a compaixão, com tudo isso, que é uma percepção muito profunda da vida, né? Compaixão não tem nada a ver com pena, não tem nada a ver com a moral, como a gente entende assim, mais, né? Das ovelhas da paz, etc. Então, provocação do potencial interpessoal a partir da CNV e aí focando na conexão com a transformação de relacionamento e conflito. Olha que interessante, não é assim a ideia, eu tenho um método, um meio para transformar um conflito, para ajudar você, uma técnica, né? Mais um parafuso, um conjunto de mecânica para atuar algo. Não, a partir dessa presença, dessa consciência fundamental do que tem a ver com eu encontrar de novo que a tradição antiquíssima do coração diz que é a meta fundamental dos seres humanos. É reencontrar o que é a pérola, a preciosidade, o diamante, né? No budismo, o diamante, Vajra, né? O coração, a alma, são muitas palavras, que é essa confiança fundamental no sistema da vida que cada um recebeu, né? Mas às vezes é muito difícil, porque em meio à dor, em meio à desconfiança, em meio ao jogo de tanta conflitividade, o jogo de quem quer, né, ganha e perde, né? Fica bastante complexo. Mas esse então é uma introdução que eu queria fazer em torno de por que esses títulos assim eles têm tanto chama para tantas coisas, né? Para tantas reflexões, mas não é só reflexão. Só se você tomar a palavra reflexão no sentido antigo, latim, etimológico, que é flectere, de novo. Então, eu me flexiono sobre mim mesmo e começo a respirar, olhar o meu corpo, olhar a minha vida, olhar o comportamento, começo a ter uma percepção ampliada do que eu estou fazendo com a minha vida, com o que eu recebi. E isso eu conecto com a CNV, com a questão da autocompaixão, que as pessoas pensam empatia, CNV é empatia, né? Ser empático, ser bom. Mas nada disso funciona bem. Em geral, para a maior parte das pessoas, quando não tem uma ponte, uma construção de percepção interna, que a pessoa tem um grau mínimo de maturidade, vamos chamar assim, de caminho, entrar num caminho próprio existencial de desenvolvimento, de conhecimento, de assumir as responsabilidades pela dor da vida, das alegrias e as dores, as potências, né, as potencialidades e as histórias de vida e o sistema que nós herdamos, daí o CNV sistêmico, né, para poder traçar esse caminho de limpar isso que é obstáculo desses potenciais e do coração e dessa leveza, né? Eu assisti também a live do Bartô falando sobre a leveza, né, meu querido amigo, e tem a ver com essa leveza em meio a tantos pesos que a gente carrega, né? Então, a essência da CNV tem a ver com se colocar numa presença fundamental de corpo e mente. Esse é o ouvir. O ouvir não é algo, eu repito isso há muitos anos, né? E convido as pessoas a pensar que o ouvir não é algo intelectual. Não é uma operação do intelecto. Eu sei que eu tenho que ouvir, mas eu não consigo, às vezes. Então, ela é uma presença, é um cultivo, né? Um cultivo, uma semeadura, as sementes que eu vou cultivando dentro que eu já recebi, dos ancestrais, da sociabilidade, da alma, chame como quiser, do próprio coração, né? Esse elemento mais dessa confiança central no sim à vida. Então eu vou regar isso, eu vou praticar. Experiência, sair fora do limite. Desse limite imposto de desconfiança, de muito medo, de traumatização social, de, né, muito tempos difíceis, não é só por causa da pandemia, e a gente recuperar essa qualidade de confiança, de cooperação, de se abrir mais para a vida, para as pessoas. E aí a conexão aumenta essa ideia de transformação. Então, a transformação de conflito e relacionamento, ela é uma consequência. Ela não é uma meta que você visa, eu vou transformar. É uma consequência de uma presença, de uma caminhada, de uma disciplina. Então, isso tem a ver com uma tradição muito antiga, duas tradições que se conectam. Uma é a de Gandhi, né, não violência, que Marshall Rosenberg toma, e que tinha uma confiança inabalável nessa alma humana, né? Tá lá, é lindo ver Gandhi falando sobre essa confiança, e um modo de lutar, no caso que ele transforma nesse método de luta para a comunicação, Rosenberg pega esse de Gandhi, e você pode ser firme, você pode lutar, você pode ir atrás das necessidades, lutar contra a injustiça, né, se defender,
Tudo isso como faz a prática de luta social e luta não violenta, né? Então, esse é um ponto. E outra é a tradição do coração que está em grandes filosofias, em grandes religiões ocidentais e orientais, que tem a ver com essa dimensão de que nós já recebemos algo muito profundo da vida, do nosso sistema, vida, da natureza, dos ancestrais, e aí entra também a questão sistêmica familiar como algo bem importante, e capacidade suficiente, resiliência, força, confiança, para além do mero tempo de uma vida, ou de tantos pequenos detalhes do nosso ego, confiança no que se chama no nosso centro, core, coração, né? Que tem a ver com o lugar mais profundo onde eu guardo grandes memórias, onde o grande amor à vida está lá, mesmo que às vezes eu não consiga ver toda a potência dele, a vontade de viver no encontro, no prazer, na sexualidade, nas festividades, no caminhar, na natureza, milhões de coisas, a vontade de viver, no fundo, expressa em tudo isso e alimenta, né? E ratifica, né? Confirma esse coração que quer pulsar e viver e expandir, que ele contrai e ele expande. A tradição do coração teria muitas coisas lindas que poderia trazer para vocês, e muito concreta, porque esse coração é o coração ferido. O que se chama de trauma em grego é ferimento. Os antigos não usavam, não tinham uma teoria de trauma, como tem tantas agora, eles tinham feridas do coração. Então, as feridas do coração são as nossas questões essenciais, porque o coração é o centro, é aquilo que me toca, me puxa. E se tem ferimento, então eu tenho que olhar para isso vai me puxar, isso vai me fazer ter várias ações de comportamento, às vezes. É incrível, assim, ele olha os comportamentos das pessoas como modos, né? Modos delas se organizar e responder a esses ferimentos do coração, trauma, ferimento, né? A isso. Então, e aí eu brinco, mas é muito profundo com meus alunos, eu digo, agora nesse ponto, só tem um problema básico para a vida humana. Ele tem um nome, discórdia. Os latinos eram brilhantes, você pega essas palavras existenciais e tudo do dia a dia. Discórdia é o afastamento nessa confiança do coração. Isso que a gente está trabalhando, nessa essência. Eu recebi uma essência. Essa essência, ela é partilhada, ela precisa fluir, ela não é estagnada. Eu preciso cuidar dela comigo mesmo, na minha história, nas minhas personas, os meus bichos, né? Bichos, né? Tantos bichos que a gente tem nas sombras. E ela tende ao florescimento como qualquer ser, como qualquer animal, principalmente os mamíferos, que tem a ver com amor, né? Então, essa discórdia é quando eu não confio mais, de fato, nesse algo central, nesse coração. Tem um abalo profundo da vida, da confiança da vida. Então, é algo muito grave. Não é eu estou brigado com alguém, discórdia pega pesado, né? Então, nosso inimigo, digamos assim, são os obstáculos as contaminações, não são as dores que a gente recebeu. As dores podem fazer crescer, né? A gente vai ter que olhar para elas. Os inimigos são os obstáculos do crescimento, são os obstáculos do coração, as discórdias, a separação. E aí eu não vejo mais essa confiança em mim, como é que eu vou ver isso no outro? Como é que eu vou confiar em alguém? E aí um monte de aluno e gente que me vem diz, não consigo mais amar. Levei na cabeça, não é isso, não consigo, não sei o quê, né? Amizade para mim é sempre o pé atrás. Eu tomei um pau, e aí, vejam, coisas às vezes que vão se somando, mas que tem algo mais para trás, né? Às vezes de uma perda maior de confiança e aí acreditar demais na discórdia, né? E isso a gente pode conversar mais. E aí, claro, você tem a discórdia e, por outro lado, você tem a concórdia, né? Você tem o cordis, que é o coração, a misericórdia, a compaixão, a coragem, o acordo, né? Olha que lindo, né? Da discórdia para o acordo. Então, nesse sentido, o CNV é uma teoria de acordo, não de técnica só de quero fazer um acordo técnico artificial, mas uma teoria de acordo que tem a ver com tradição de uma confiança naquilo que a gente já recebeu da vida, que se chama coração. E aí, quando alguém consegue acessar esse lugar, a gente consegue acessar, às vezes nem nota, né? Aí a gente diz, como aparece essa girafa, ela consegue ouvir mais. Por quê? Porque ela tem mais
Paciência também é um dos pontos, já que a gente está falando tanto de latim, né, do latinos e essas tradições. Paciência, capacidade de ficar presente e sentir. Paciência. Capacidade de sentir algo, mesmo que seja raiva naquele momento, algo difícil, respirar, presença corporal, né? E aí esse é um ponto chave, gente. Essas tradições de coração, tudo que a gente trabalha, elas não são metafísicas. Tipo assim, uma teoria ideal do coração, alma, não. Elas só funcionam com presença corporal, né? Eu também sempre trago elementos disso, até porque eu tenho 10 anos de formação, minha maior formação é em terapia corporal neo-haitiana, então eu sei de quanto isso se estrutura nisso que a gente chama no corpo, né? Não como objeto, mas o corpo vivo, o corpo em movimento, o corpo, né, que é o modo de se manifestar no mundo. O comportamento é corpo, a mente tem a ver com o corpo, não é a biologia só, né? Então, esse aspecto prático de um caminho de desenvolvimento, vocês vão ver tradição do coração, tradição de caminho de desenvolvimento. Então, CNV, para mim, né, no início até era uma coisa, há muitos anos atrás, mas é um método, uma coisa boa, não sei o que, de ouvir, empatia, mas hoje eu percebo com clareza que tem a ver com o caminho de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, de presença. E não funciona bem, em geral, quando você quer atropelar a sua história, o seu sistema. E aí, vejam, por que CNV sistêmico? Né? Para enfatizar isso, que claro que não está claro ali, os sistemas vêm de outras terapias, outras tradições, a própria constelação familiar é uma sistêmica também, né? E a gente casa isso e fica um casamento maravilhoso porque você tem essa percepção do contexto, da mandala onde uma pessoa funciona, né? A história de vida, ancestralidade, dores e feridas do coração, né? Então, isso depois a gente pode falar, se alguém tem interesse, o que é essa ideia de CNV sistêmico, essa ampliação, esse aprofundamento, né? Que eu já estou tocando um pouco aqui nessas questões da confiança no sim à vida, né? Então, tá ok aí? Podemos seguir ou tá? Pronto. Então, eu estou tentando seguir um pouco também o que foi colocado na divulgação, né? E um dos pontos que foi colocado lá, a gente pensar, pelo menos lembrar que existem muitos obstáculos morais e culturais na questão das relações e conflitos, né? Que são, veja, a gente já viu que essa questão da escuta, ela passa a ser fundamental para a vida do sujeito, para tudo. Ela funda a psicanálise, é um negócio tão potente que é a escuta, que funda a psicanálise, muito mais do que as tópicas interpretativas, cognitivas e tantas questões, mas a questão da escuta é fundamental. E aí você tem que perceber que bloqueios existem. Se isso é tão fundamental, né, o que bloqueia? Né? Como é que foi construído esse bloqueio? Esses bloqueios dessa qualidade, né? Porque as pessoas, às vezes é muito difícil. Para algumas pessoas, mais ainda, né? Elas já querem explicar quando estão ouvindo algo que elas não têm paciência, né? Perde aquela paciência. Então, fica difícil, não cultiva o silêncio, não cultiva a presença corporal, não cultiva a consciência. Aí vai ficando complicado. Então, a gente recebe um monte de obstáculos, de crenças. A gente já falou de algumas sobre que a violência é a melhor resposta, né? Dominação, punição, jogos neuróticos de poder, tudo isso tem a ver com violência, agressividade, usar agressão, punição, castigo, boicote de uma pessoa, usando em micros relacionamentos, nas prisões, nas escolas. Então, a gente confia muito nas ações violentas para conseguir coisas. É compreensível. A girafa olha isso e diz, eu entendo que você está fazendo isso para conseguir, né, suas necessidades, você se sente assim. Mas veja como pode estar quebrando a cara. Pode estar sendo um obstáculo a uma autenticidade da sua vida. Você pode estar vivendo uma vida fake nisso aí. Muito pesado, é jogo neurótico, gasta uma energia do cão. Porque veja bem, quanto de energia se gasta para manter um conflito negativo? Você pensa em uma pessoa que você está brigado há um bom tempo, assim, é muito, você lembrar da pessoa já causa mal-estar, o corpo sofre o tempo todo. Então, é muita energia de vida fresca, né? De vida voltada para um pensamento e para uma emoção que a gente chama de negatividade, que é dor, que dói, fica remoendo aquela dor, e aí isso se torna um grande obstáculo, assomando crenças machistas, crenças
de dominação, crenças que, né, violentas, crenças fundamentalistas, crenças de todo tipo, que às vezes fruto até de traumas, né? Então é muito importante a gente olhar nesses cursos também os bloqueios morais e culturais um pouco que atravessam o relacionamento e não são bons para os conflitos, não ajudam a crescer a partir do conflito, mas a afundar na negatividade, porque são acusatórios, rotulatórios, né, são chantagem, usam chantagem, ironia, provocação, principalmente o que usa? Rotulação moral, conceitos morais, né? Você é isso, você é aquilo, né? Que é muito fora, claro, ofensas e todo tipo de ameaças maiores, mas esse conjunto, na comunicação, a gente faz essa análise porque tem que olhar para isso. Esses são os obstáculos comunicacionais ligados ao moral, e o obstáculo moral e o obstáculo cultural, né? Então, há na CNV um grande questionamento desse modelo moral e moral de condenação, julgamento das pessoas. É muito, muito difícil sair da esfera da crença que o julgamento moral, né, não é o julgamento você está olhando para uma tela de fato. E esse é um dos grandes segredos da CNV comunicacional, né? Comunicacional, separar fatos no mundo específicos, reais e concretos de um julgamento moral, uma interpretação, uma visão, né, idiosincrática minha, que pode estar, de fato, enganado. Então, são obstáculos que a gente tem que olhar para chegar a essa confiança de uma transparência, né? Vulnerabilidade. Tenho medo, sinto raiva, verdade, vulnerabilidade, assunção da vulnerabilidade, ser verdadeiro, transparência. Essa confiança, esses elementos vão aumentando junto com essa confiança de que eu posso apostar mais na vida, nas relações, e posso lidar melhor com o sofrimento também. Não é assim, a vida agora não vai ter sofrimento. Isso são os remédios enganadores, né? Que você não precisa ter disciplina, que você vai eliminar todo o sofrimento, né? Se você vai achar um método que vai resolver os seus relacionamentos, né? E aqui a gente está dizendo que tem grandes insights, tem grandes métodos aqui, mas tem disciplina, tem esforço, tem presença corporal, mental, né? Então, para a gente não cair no que outro tema que está lá anunciado, as armadilhas da CNV, ser bonzinho, né? Achar que tem que ser, porque a gente joga muito no jogo vitimizador, se vitimizar, né? Usar o papel de vítima como algo negativo que não cresce, que não responsabiliza ninguém, né? Então, tem uma conexão com infantilização, né? Tem uma certa infantilização, um mundo mais infantil, ainda não cresci para a dor das responsabilidades, que o mundo tem muito, a gente vai cometer mal e tem que olhar para isso, tem muita violência, tem tudo isso, é um mundo mais adulto, né? Tem muitos problemas. Então, ser bonzinho pode conectar com infantilização, essas são armadilhas, né? Se enganar com a teoria, não achar que a teoria é a mera informação, agora eu sei isso, então eu sinto que eu estou nesse lugar. Então, a teoria, ela ajuda, né? Ela cria um clima, uma energia, ela anima, ela aponta, é massa, né? Mas aí eu vou na direção, além da informação, eu vou na formação, né? Na prática, na formação, na prática, no elemento prático, né? Acho que não teve nenhuma pergunta, né? Posso seguir? Certo. Então, não praticar. Outra armadilha. Agora eu estudo, faço um curso e não vou praticar nada. Praticar na realidade, não no curso. Na realidade, então, bom, eu acho muito difícil. Uma sedução metodológico-tecnicista, uma crença excessiva de que um método, como se eu tomar um comprimido e aquilo vai me ajudar, vai me amortecer, armadilha, né? Uso artificial, forçado, então eu vejo que você bateu a porta e aí sinto medo porque eu tenho necessidade que você não bata, vamos não bater. Um negócio desse é terrível, né? Então, eu trabalho com os alunos, você tem que usar na coloquialidade do dia a dia e encarnar isso aí, praticar e errar também e às vezes você vai dizer porcaria, você vai, né, assim mesmo, você vai errando, acertando. Então, o uso artificial forçado, um pouquinho no início tudo bem, você vai
exercitando um pouquinho diferente, porque a gente foi escolarizado de uma forma neurótica, violenta, né? Que esconde as coisas. Mas forçado vai ter problema se ficar forçado. Então, não cultivar o coração, não, essa presença, essa consciência, essa meditação, essa respiração. Isso é fundamental. Vocês não vão encontrar muito direto assim, como eu estou falando no Rosenberg, mas ele dizia, e nos cursos, né, isso a gente sabe, eu fiz também, respira. E esse respira não é assim um mero apêndice, não é agora você respira. Não. É como algo, é como começa o processo, quase, na prática, né? Respiração. O tempo inteiro. Seja que lado você estiver, sendo, dizendo ferido, outro vítima, o que for, respira. Então, os processos corporais, processo de presença, de consciência. Então, isso é importante, né? Não, então, isso tem a ver com não conectar, usar a teoria, o método, a filosofia, que é uma filosofia prática, uma sabedoria teórico-prática. É um saber que você saboreia, isso é do latim, de novo, saboreia aquilo, às vezes está meio amargo, vai ser ruim, e você vai, né, absorvendo e vai praticando, e a sabedoria vai entrando no seu corpo. Então, corpo, hábito, corporeidade, não corpo congelado, corporeidade, vai entrando no meu modo de olhar, no meu modo, no tom de voz, vai olhando no meu olhar, no rosto, né? E vai me ajudando, e vai me moldando, e isso modifica o meu cérebro. Eu não vou entrar aqui, porque tem as questões da neurociência, muito interessante, que o Rosenberg não explorou muito isso, né? Mas hoje é um avanço enorme. Quando eu digo incorporação, a mente corpórea, você cria dimensões neuronais, né, cerebrais mesmo, de configurações de caminhos reativos de resposta emocional e comunicacional diferente. Porque quando você está na reação, esse é o grande problema, é automático. Então, é uma das coisas que a gente mais vê. Então, a pessoa diz, tu é chato. Diz, não, tu é uma droga. Aí já é automático, ele já foi acionado pela sensação, pelo sentimento, pelo, né, cérebro límbico, aí jogou lá adrenalina, a mais no sangue, né, e outras coisas que vão impactar a pessoa, né, cortisol, né, e aí começa toda a questão. Então, olhar para isso, respirar, o hábito, a disciplina. Outra coisa que é uma armadilha é ignorar a parte sombria nossa, né, nossas emoções difíceis. Então, é como se eu pudesse agora ignorar, porque eu estou praticando uma religião, uma terapia, uma CNV, seja o que for, aí eu posso dizer, não, isso não existe em mim. E está ali. Então, tem que entrar nisso. Bom, outro ponto que estava conectado lá é os itens de uso da CNV com a visão... Sim, outro ponto que... Ferimento e núcleo psicológico emocional dos conflitos. Ferimento, né? Núcleo, qual o núcleo mais profundo? A gente falou feridas do coração, trauma, ferida, etc. Se eu fosse... Eu sempre trabalho isso com os alunos também, pensar uma frase, pensar uma situação originária, né? Que tem a ver muito com o nascimento, com a infância, também com a primeira infância, esses elementos aí, que não é o caso agora, mas que leva uma pessoa a aumentar o sofrimento, a dificuldade nos relacionamentos, direto, leva uma pessoa à terapia, né? Isso, há anos eu trabalho com pessoal que tem a ver com algum tipo de não aceitação original do meu ser, da minha... Vamos pegar criança, bebê, principalmente, né? Essa não aceitação de algo do jeito, de como eu precisava que me acolhesse. Apenas necessidade de sentimento, CNV, necessidade de sentimento, é chave, né? Não é mais avaliação moral. Olha a necessidade minha e dos outros, sentimento, o que está movendo a pessoa, e como ela vê as coisas, né? E como que ela está pedindo, reclamando. É os 4 passos do método. Então, esse núcleo fundamental que vai gerar mais ou menos sofrimento tem a ver com aceitação, que o trauma basicamente tem a ver com uma interrupção num grau de aceitação, né, de validação do meu ser. Porque a gente é mamífero, a gente existe, a nossa existência é dada no social, é dada na aceitação, no acolhimento, principalmente da mãe, da família. Então, os grandes ferimentos do ser humano têm a ver com interrupções das ordens do amor. Essa frase, interrupções das ordens do amor,
né? Tem a ver com as constelações familiares também, né? Mas isso está em todas as teorias de trauma praticamente, de vínculo, apego, né? Freud. Então, uma não aceitação, interrupções da ordem da aceitação, que é a não aceitação, né? E a pessoa é tratada como objeto, objetificada numa situação, abandonada, um tempo, abusada psicologicamente ou qualquer ordem, fisicamente ou não. Várias situações, que são muitas que as pessoas vivem, podem aumentar essa dimensão. Bom, e aí, professor, então já tem que ser psicólogo para ajudar isso? Não, não. A CNV foi feita, claro que a pessoa é indicado, sempre é indicado, mas a questão é que, como CNV, como uma prática de sabedoria do coração milenar, que é, né, consubstanciada agora numa filosofia, num método de comunicação não violenta, de certa forma, é uma questão de essa qualidade do falar e ouvir a partir do coração. Então, vocês sabem isso, porque uma pessoa que sabe ouvir você plenamente, né, olha o tipo de transformação, de ajuda que essa pessoa auxilia. Né? Uma escuta real, efetiva, ela é transformadora. Essa confiança está em vários filósofos, Gadamer, que é o trabalho, orientais, né? Krishnamurti, está na CNV, está um mundo de gente, né? Que a escuta esse potencial de lidar com essa não aceitação, né? Sem necessariamente eu ter um escrutínio interpretativo, psicológico, cognitivo do passado da pessoa, não tem. É uma qualidade de amizade, uma qualidade de entrega a uma relação. Isso é muito salutar. Não substitui um trabalho psicoterapêutico, mas é a base, é a essência. Tanto que os maiores métodos que a gente trabalha hoje, a EFS, outros que eu tenho trabalhado junto com a CNV, os sistemas internos, eles centram tudo na relação, tudo na confiança, na relação, nessa qualidade de fala. E aí entra a CNV sistêmica também, que essa ideia sistêmica tem a ver com um não julgamento de origem, um encontro que o julgamento moral, a generalização, a interpretação, né, a avaliação psicológica do sujeito, isso tem que ficar em segundo, terceiro, quarto plano, porque é um encontro, né, é um encontro e desafiador, um encontro de escuta, que não é fácil de presença, né, um jogo existencial. Né? E aí, a questão do uso do CNV sistêmico, algumas coisas só, como eu estou olhando. Isso tem que ser muito bem explorado, porque talvez não fica claro às vezes na CNV. Né? Eu tenho que ter empatia, eu tenho que ouvir, tenho que falar, mas como é que eu estou vendo o outro? Como é que eu estou vendo a mim mesmo? Como eu estou vendo a mim mesmo? Né? E aí, como eu vejo o sistêmico, como eu vejo a minha mandala, porque todos nós, esse é muito bonito na tradição budista, por exemplo, tibetana principalmente, né? Eu acho muito interessante a psicologia tibetana budista, que tem um olhar de mandala. Onde é que eu estou me movimentando? O que as minhas reações, os meus pensamentos, sentimentos, comportamentos, a minha história de vida? Porque eu estou sendo levado por algo. Eu posso estar como um fantoche, eu posso estar... Então, a percepção de por que eu me movimento desse jeito, por que eu escolhi tal pessoa para ficar, por que eu estou quebrando a cara nisso, por que eu escolhi fazer tal curso, tudo isso é uma consciência da mandala, onde é um movimento. Meu mundo parece muito grande, esse mundo é muito pequeno, os nossos mundos, muito pequeno. E é possível olhar isso como um sistema familiar. E aí, CNV sistêmico, né? Ampliar a visão da mandala, do sistema. Esse é um ponto. A autopercepção é outro ponto. Quanto de projeções, imagens, a gente trabalha por imagem. Cada palavra é uma imagem, egoísta. Isso é uma imagem, né? Que pode preencher a pessoa ali dentro e fechar as possibilidades de relação também. Então, tudo é imagem. Você é estranho. É uma imagem. Eu acho que, né, eu sinto que você deveria saber, eu sinto traído. É uma imagem, não é sentimento. Então veja quantas imagens, projeções existem. Essa é a ideia de um CNV sistêmico. Falar a partir do eu, se responsabilizar pela própria vida, né, pelo destino que me aconteceu, não o futuro, a minha vida que aconteceu, as minhas histórias de vida. Tomar isso para mim como tarefa minha de lidar, de potencializar o que é doloroso, fazer da pérola, pedra dentro da ostra, uma bela pérola, isso é um trabalho de lapidação, é aquela disciplina do coração, é o caminho. Então, essa condição de falar a partir do eu, isso tem a ver, as duas
visões sistêmicas, CNV, as imagens que cada palavra carrega, isso é muito importante, as frases, então eu posso destruir relacionamentos apenas com frases, eu vou dizendo, vou repetindo aí, né? Está tudo errado, não aguento mais, você é culpado, você... Então, veja, em vez de usar frases de não julgamento moral, esse é CNV sistêmico, frases de compreensão e conexão, frases de responsabilização minha e do outro, do que ele fez pontualmente, fatos no mundo, fatos, ele fez isso, sem avaliação moral. Ah, eu posso dizer, eu detesto, me sentir raiva, pronto, frase de verdade, sinto raiva, não gosto, eu vejo dessa forma. Né? Frase de agradecimento também. Imagina, a pessoa não agradece. Frase de bendição. Muitas frases são de maldição. O tempo inteiro, né? De pegar no pé da pessoa, de dizer, você me prejudica, você aquilo, você tá errado, você é estranho, você não... A gente vai amaldiçoando as pessoas com as frases. Amaldiçoando. Isso Hellinger trabalhava das constelações, mas isso é CNV. Então, as frases que a gente... Frases de bendição também. Não, vamos parar de amaldiçoar um pouco e vamos chamar as girafas para falar das coisas boas, né? E valorizar. E as pessoas podem crescer a partir disso e olhar a minha coisa boa. Se eu também estou olhando algo bom, né? E eu trabalhei em presídio, eu consegui ver grandes qualidades por trás de grandes negatividades nos presos. Então, a quanto de bendição tem e de maldição. Frase de necessidade, né? Então, eu preciso disso, eu preciso de você nesse momento, isso é importante para mim. Não é? As pessoas não falam das necessidades. Então, esse é CNV e é sistêmico, né? Porque vai falar de algo, né, que está acontecendo naquele sistema ali. Frase de compreensão da negatividade emocional, do drama nas relações, né? Tipo, nossa, é difícil, a gente entrou nessa situação, né? E frases de eu não sei, frases de abertura, né? De estar aberto, olha, o que será que está acontecendo? Eu vejo dessa forma, mas talvez eu não estou compreendendo completamente. Isso é frase de abertura, isso é frase de a pessoa que está perguntando. E isso é CNV, porque CNV é aquele falar e ouvir. O falar é perguntar. Isso a gente trabalha exaustivamente no curso, porque tem que aprender a falar como perguntar. E aí isso ajuda porque as constelações trabalham muito, sistêmicas, constelações, com perguntas, elas abrem, não é sair com um monte de teoria, né? Frase de assunção de responsabilidade, eu falo frase de liberação, eu entendo, você eu libero, você disse, talvez é minha expectativa, muitas frases de liberação, frases de respeito ao que aconteceu, estamos 10 anos juntos, estamos 3 anos juntos, só perdi tempo com você. Isso é frase de maldição para a pessoa e para o outro. Frase de, né, a gente teve nossas histórias difíceis, vivemos coisas boas, eu aprendi, foi doloroso, isso vai fazer parte do meu caminho. Frase de respeito ao que aconteceu, né? Já aconteceu, posso fazer diferente, posso, né? Então, só para vocês terem uma ideia no nível das frases, porque tem frase que edifica, que pacifica, que neutraliza, que abre, né? Neutraliza a negatividade, diminui aquele conflito negativo e pode trabalhar o conflito para ele ser algo de crescimento, que é chamado conflito positivo, né? Coloca a gente num lugar mais aberto, não é de julgamento, de acirramento com o outro, né? Porque eu estou julgando o outro, aí você me coloca num lugar mais aberto, tipo, não sei, olha, a gente precisa entender isso, eu quero entender isso, talvez eu não estou entendendo, é difícil para mim. Essas frases são frases usadas em constelação também, né? Eu fiz o meu curso 2008, 2009, pessoal da Alemanha, a constelação familiar, né? Então, veja, essas questões são só algumas questões fundamentais dentro da CNV sistêmica, que é um dos cursos que a gente está oferecendo aí dentro da Universidade do Ser, né? Então, as frases que falam eu sinto muito usado em constelação, por ser tudo a ver, eu sinto, né? Sinto, lamento, não consegui lidar com a situação, né? Frases CNV sistêmico, né? Eu vejo que eu preciso de você, em vez de eu ficar lá, por que você não vem comigo? Nossa, você não me ama. Frase de negatividade, eu preciso de você nesse momento é difícil para mim. Coisas desse tipo, né? Então, a gente não vai para a negatividade e tem muitas frases de negatividade. E, no fundo, o que Rosenberg dizia para a gente? Que por trás desses conflitos comunicacionais, em geral, a maioria das vezes tem uma palavra só, né? Em inglês, né? E essa palavra é please, por favor. Ele tem um pedido, a pessoa não consegue. Ela já sai julgando, interpretando, avaliando moralmente, reclamando, né, chantageando, bloqueando.
cara feia. E esse jogo, ele é o jogo da negatividade. E uma negatividade chama outra negatividade. Você ergue o lobo depressivo e vem o lobo raivoso ou depressivo do outro. Então é assim, é um sistema. Isso também é sistêmico. Porque se eu estou aqui com o meu lobo, seu idiota, isso, não, você vai erguer o seu. Esse é um sistema. Aí a pessoa pega e diz, não, vou confiar mais aberto aqui. Essa qualidade pode se abrir também em algo no outro, mais cedo ou mais tarde. É uma confiança. Confiança de coração, de corajosa, não é fácil, compassiva, que vai junto com a autocompaixão, porque eu não vou ficar tomando na cabeça e vou ofensas, ó, eu quero ouvir você, mas dessa forma está muito difícil. O que é que de fato você quer trazer ou precisa? Pronto, você CNV. Eu vi fatos ali, falei de fato, né? O que eu sinto é o que o outro sente, a necessidade de ouvir, agora pedido, resolver. Então o método é muito útil, porque não foi o Rosenberg que criou, né? Não criou, isso é do melhor da comunicação, mas ele organizou questões essenciais da comunicação compassiva, construtiva, da vida cotidiana das pessoas. Então, é muito legal porque pega uma coisa muito concreta, uma excelência de relacionamento e comunicação, e só que o que falta, na minha avaliação, faltam algumas coisas, né, corporais, desenvolvimentos atuais mentais, das teorias do self, e uma visão sistêmica para você entender que as pessoas que você está falando, elas são faladas. Olha só, a pessoa, como dizia Lacan também, né, grande Lacan, as pessoas são faladas pelo sistema. Ou seja, ser falado por algo, né, você não sabe nem o que está falando. E você adotou uma linguagem que você não sabe nem o efeito disso, de onde vem isso, o efeito disso nos outros. Você adotou uma criança emocional, certos padrões sensórios emocionais, nervosos, e que precisa ser olhado, precisa ser visto. Respira, presença, consciência, vamos poder resumir isso tudo na autocompaixão, que é um negócio bem desafiador, assim, autocompaixão, para poder fazer a ponte com esse negócio da empatia, um nível de compaixão, que nunca é perfeito, né? Não pode ser essa ideia de um ideal perfeito. Eu tenho que chegar, não, o professor, esse é compassivo. Não é. Tem uma parte compassiva, tem uma parte não compassiva, tem lobo, tem criança chorona, tem girafa, tem monstros, tem muitos animais. Mas a gente tem que cultivar, disciplinar, escolher, força de vontade nessa qualidade da conexão da coragem, né? Do coração, respirar, projetar, autocompaixão. Aí eu posso gerar alguma coisa no nível da compaixão, que é o nível mais desafiador da vida humana, né? Gente, eu acho que passava, eu falei demais. Eu estava vendo aqui os comentários, tem que falar que a questão da pessoa que sofre, né, ver um relacionamento, um marido reclamando, né, e eu fico imaginando, assim, o quanto tem que cuidar de si também, né, tentar cuidar de alguma forma dessa situação, tentar ver no outro, né, o que a gente diz, a negatividade que pode estar lá. Não é a negatividade que a pessoa escolheu você negativo, não é uma coisa metafísica ou de superstição. Negatividade é a dor que às vezes a pessoa não consegue enxergar, que está movimentando aquela reclamação, né? Então, o CNV olha a reclamação a partir do sofrimento, a partir da dor que está incomodando aquela pessoa. Não uma reclamação normal, que às vezes a gente reclama de algo, mas a pessoa que está constantemente nessa, que a gente tem a ver com o crítico, né? O crítico do outro e que é o crítico interno. Talvez é crítico em relação a si mesmo também, né? Às vezes a pessoa que reclama é crítico em relação a uma parte dela, em relação... Então, como olhar para essa pessoa com compaixão? Um grande desafio, que a pessoa tem que cuidar de si, porque está diante de alguém que está ali reclamando muito das vidas, das coisas, ou dela mesma, enfim, né? Um desafio bem grande, assim, muita autocompaixão no momento desse, para poder ajudar o outro, né? Sempre, isso é muito comum, isso, a gente quer ajudar, e tem, às vezes é legal, mas também tem um limite, assim, né? Na visão sistêmica, a gente ajuda até um ponto e também tentar respeitar
o destino, né, daquela pessoa. Claro, se ela vai prejudicar você, você vai pôr limites. Existem limites, né, que a gente dá, mas, por exemplo, quando eu quero radicalmente modificar uma pessoa, isso já pode ser uma armadilha, porque é também uma não aceitação. Aí, de alguma forma, como que eu vou ter coragem de ter a conexão, cuidar de mim, ao mesmo tempo, né, ter alguma compaixão por essa pessoa e também ter um limite, né, e um respeito próprio, assim. Às vezes a gente não consegue, de fato, modificar uma pessoa, modificar um comportamento de uma pessoa, né? Às vezes é difícil, às vezes a pessoa precisa acontecer algo também, às vezes mais difícil na vida dela, para ela aprender, né? Então a gente não tem um controle, assim. Quanto mais cultivar esse olhar de compaixão, de cuidado, talvez isso possa ajudar de alguma forma também a fazer com que o outro veja o próprio sofrimento. A compaixão ajuda que o outro consiga entrar um pouco mais também no seu coração, onde tem as dores ali que ele está bloqueando, né? E por cima ele mostra aquela força aparente, dureza, né? Ou uma situação de frieza, assim, ou de reclamação, e que, de alguma forma, para não entrar nesse núcleo que a gente falou antes, né? Então, como ajudar a pessoa a entrar nesse núcleo? Às vezes é quebrando a cara, mas às vezes é por compaixão também. A pessoa pode sentir que alguém tem um amor, assim, uma conexão de coração com essa pessoa, imagina um familiar, e aí pode ser que ela também, de alguma forma, seja um pouco tocada por essa questão. E também o grupo onde essa pessoa reclama, ou que está na dor, onde ela se movimenta, né? Que ela possa frequentar algo mais positivo, algo mais também. Os lugares que ela frequenta também atingem, aumentam ou diminuem a negatividade dela, a mandala dela, né? Então, como é que pode sair com essa pessoa para dançar, para um lugar positivo, fazer algo que mude essa paisagem e aí ela entrar em outra perspectiva não reclamante, apenas dolorida e crítica interna, externa, de como ela está olhando para a vida, né? Aprisionada, né? Como quebrar um pouco a prisão. Dá tempo de responder mais uma, professor, para a gente Tem, fechar? tem aí? Se o senhor poderia falar um pouco sobre a questão de punições e recompensas. Esse é um tema que é muito tratado em CNV, principalmente a área escolar, né, e justiça, né? Porque como a gente tem uma crença, isso foi o maior autor que percebeu a importância, a crença enorme que a humanidade estava desenvolvendo na violência como resposta, né? Que vem fruto das sociedades hierarquizadas de alto grau de dominação, militarização, foi Gandhi. E Rosenberg tomou isso e viu essa dimensão de que as pessoas chegam até a gostar de ver o sofrimento do outro, né? Desde que esse seja colocado no lugar de mal, né, prisioneiro, de prostituta, ladrão, bandido, todas essas categorizações. Então a gente acha que é um remédio também, né? Essa é uma crença muito arraigada que a gente tem que fazer um grande esforço para ver que ela é uma crença protetiva, uma crença superficial que não está compreendendo a natureza humana. E é só se colocar no lugar do outro também. Como é que você gostaria de aprender? Na base da humilhação, da dor, da punição, né? Do escracho, do cancelamento, de qualquer coisa que, né? que use violência e ferimento, ou você gostaria de ser, mesmo que com coragem, com força, responsabilizado, né? Então, é terrível. E a premiação é uma sociedade, de novo, de dominação, de desigualdade. Pelo menos o Rosenberg criticava muito isso também. Imagina você premia um aluno e diz que ele é superior aos outros por isso. Então, pela inteligência matemática dele, por isso, porque ele venceu, porque ele é um atleta. Isso cria uma sociedade, assim, com pessoas traumatizadas, né? Crianças, jovens, né? Eles vão ter que ser o the best, o prime, né, o vencedor, essa sociedade do vencedor. E a sociedade da dominação, ela faz as pessoas entrar em depressão, a entrar com arma e atirar em todo mundo numa sala de aula. A humilhação é um dos piores problemas no ambiente institucional, né? Ainda mais para pessoas que estão muito feridas. Então, você entra com humilhação ou você entra... A premiação também é algo que pode ser desequilibrante, né? Então, talvez fazer isso com algum tipo de cuidado, de coletividade ou de, né? Não sei como é que tem que pensar uma forma diferenciada coletiva
da ideia de premiação. Eu já vi pessoas que premiavam todo mundo numa sala. Se premiava mais um por um ponto ali, mas todo mundo ganhava, se vai premiar, todo mundo tem o seu prêmio, né? De estar ali vivo já é uma premiação, né? Num ambiente desse. Enfrentando as broncas que enfrentou na sua família e tudo mais. Então, premiação para todo mundo, né? Mas, enfim, só um pouquinho sobre essa questão complicada e problemática da punição-premiação. Agradeço aí a presença do pessoal também. Olá, estimados. Estou gravando a pedido da Universidade de ser esse pequeno adendo ligado à nossa aula que nós tivemos, a Masterclass, como falar e ouvir a partir do coração, no sentido de reforçar a ideia dos 4 passos, a ideia do método, né? Método em grego significa caminho. A gente já disse que a compreensão é o elemento inicial, o pressuposto fundamental, e não adianta a gente querer aplicar a técnica, mas a gente indicou que precisa toda uma disciplina de métodos e caminhos, e dentro da CNV eu vejo o método principal dos 4 passos, que pode se desdobrar de muitas formas, né? E a gente agrega vários outros métodos, seja meditativo, seja de outras técnicas, mas dos 4 passos tem um método clássico interessante, que é uma tarefa a gente poder praticar para lembrar que só funciona na prática, né? Só com a experimentação, com a experiência mesmo vivida. E o método tenta chegar mais próximo disso aí. Então, no primeiro passo você lembra que é ouvir, né? De uma forma observar, e falar de uma forma nos fatos, né? Factual, específica, concreta, né? Então a gente tem um exercício inicial que a gente chama da porta de entrada para isso, que é você fazer uma visualização, imaginar, lembrar, aí no seu tempo, descrever, botar, principalmente poder escrever isso, descrever e escrever, como a pessoa que você teve conflito, né, conflito no caso negativo principalmente, né, doloroso, como ela agiu, como ela tem agido, e que incomoda você, né, que lhe desagrada. Então você descreve lá como as ações dela, né? E o que ela tem feito, o que ela fez naquele momento. E aí logo em seguida você escreve como você reagiu, qualquer tipo de reação, qualquer tipo. Não é só a fala, é corporal, é emocional, como você reagiu ali naquele momento, principalmente, claro, na ação, né? Que em geral é uma fala, é uma ação de corpo, algo desse tipo, assim. Então, esse é um exercício muito importante, você se debruçar sobre ele, né, com calma, tentar lembrar, assim, fazer uma descrição. Se você quiser aprofundar, pode escrever como é que o corpo, né, reagiu dele, de seu, que a informação é maior ainda, e o fundamental é as ações essa pessoa fez. E aí, logo em seguida, como que você entrou na reação, como que reagiu a isso, tá? Então, esse é um ponto muito importante, porque é ali que vão aparecer, né, as questões ligadas se aquilo vai ser mais, de fato, uma descrição de fato específico, ou vai ser uma avaliação, vai ser uma interpretação, avaliação moral, interpretação psicológica, que não vai ser, de fato, um descritor específico e concreto e factual. Todo segredo está ligado a isso, né? E você depois analisar profundamente, né? Isso a gente aprofunda aí, claro, nos cursos de CNV, laboratório de CNV, no CNV sistêmico, que é um curso gravado, laboratório ao vivo, né? Então, a gente aprofunda para fazer análise, né? Mas você já pode começando a fazer análise, a simples, não é tão simples, observação do que está acontecendo quando você coloca os fatos escritos à sua frente. É muito importante, você vai ter insights, você vai começar a ver como um sistema maior, uma mandala, como é que aquilo está funcionando. Então, analisar e olhar nesse exercício inicial do primeiro passo, se é de fato uma observação específica, concreta, ou se é uma avaliação, uma interpretação, e aí envolve vários tipos de coisas, julgamento, rotulagem,
ironização, né, chantagem, são tantas coisas que a gente trabalha no CNV, nos cursos do CNV, né? E aí você logo em seguida vai para a segunda pergunta, a segunda do exercício, que é como você se sentiu. Você pode depois pensar como a pessoa se sentiu, que é uma coisa importante para fazer, mas primeiro ponto, então, como, né, você se sentiu, não agora necessariamente a outra pessoa. E aí, descrever, colocar isso, né, profundamente ali, e depois, analisando o próprio livro da comunicação não violenta e os nossos cursos, ou o que você já viu, perceber ali se você tem tomado consciência dos sentimentos, né? E aí focar em sentimentos, eu sempre trago esse aspecto, que não está, a CNV fala em feelings, em sentimentos, mas aí a gente explica e amplia sentimentos, sensações ou emoções. E se você consegue identificar isso, né? E o grande segredo ali é separar pensamentos, imagens, conceitos, julgamentos do que são dimensões corporais, sensório-corporais, emocionais, sentimentais, né? Então, isso é muito importante, fazer com cuidado esse exercício, fazer uma lista de todos os sentimentos, sensações que apareceram e ter analisar isso e ver o que é de fato, o que também entrou como imagens, julgamentos, histórias, né? Que aí tudo isso que a gente também trabalha para a pessoa fazer uma limpa em tudo isso aí. Aí disso tem que ser imediatamente conectado com necessidade, porque em CNV, sentimento, né? Sinto triste porque eu esperava, né, que isso acontecesse, não aconteceu. Então, uma necessidade, o que você precisava. Então, identifique as suas necessidades e isso é muito importante colocar no papel. Expressar as necessidades que estavam em jogo ali naquele momento e que existem agora. E se você quer ir adiante, seria um passo mais além, seria tentar entender um pouco as necessidades do outro, né? Mas se não houve muito diálogo, não vai estar para ver claramente a necessidade, nem o sentimento, nem a posição propriamente do outro. Essa é a questão, mas a gente tem que começar com a gente. Então, as minhas necessidades quais são? Qual o fator fundamental? A tomada de consciência de novo, né? Que não está claro para as pessoas, a maioria das pessoas, elas não estão claro, e ela não tendo claro, né? Porque ela, quando entra num conflito, numa negatividade, numa briga, aí começa a puxar várias negatividades que vão além, é tempestade no copo d'água, vão muito além do problema, dos problemas. Então, quando ela faz essa lista, é muito bom ela ver especificamente o que ela quer e depois poder expressar. Então, faça a lista das necessidades específicas em jogo naquele momento e agora em relação a essa visualização de um conflito negativo que você teve com uma pessoa, né? E aí, o desfecho é pedido, né? Já falamos que isso não é um método artificial, isso vem do funcionamento da própria vida humana, dos relacionamentos. Então, o pedido, se você descreva também o que você queria, né? Assim, como você pediu, né? Necessidade que você queria. Aí, como você pediu, qualquer forma de pedido, tem uma forma de pedido, às vezes a pessoa pede com a cara feia, briga, chora, né? E se estava claro esse pedido, essa é a função desse ponto, né? Elencar como que você pediu. Ah, eu não pedi, então reconheça que foi um mau pedido e não pediu. E o que não é pedido, né? Chantagem, imposição, né? Exclamativo, ameaças, pressões, jogos, esse tipo de jogos assim, neuróticos de linguagem que se usa muitas vezes. Então, como que você pediu? Pode aplicar isso também para ele. Então, esse exercício é uma tarefa que é curto falar aqui, alguns minutos, mas que isso você tem que meditar em cima da visualização, da descrição, da percepção do que estava acontecendo ali. Só nesse exercício aí é um ganho imenso, já abre muitas portas, e claro, tem que conectar com a questão da CNV, e se for um CNV sistêmico, como a gente trabalha, aí mais ainda, porque em perspectiva sistêmica é que não está tão claro na comunicação não violenta convencional. Então, desejo um bom exercício para vocês, né? Muita saúde, muita paz, bons relacionamentos e que possam, né, poder acolher as suas próprias dificuldades, que essa é a nossa ideia, né? Gerar um retorno à gentileza, ao coração, aquilo que está vivo em nós, como dizia o Marshall Rosenberg, tá? Um abraço virtual a você.